Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 22 de dezembro, estamos aqui com a meditação da palavra de Deus e hoje é a última parte do tema desse assunto muito maravilhoso para o entendimento nosso sobre o assunto a liberdade do pensamento à luz da palavra de Deus. Vamos orar a Deus. Pai Celestial e Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui a concluir com esta meditação, no qual o Senhor tem usado tanto o servo de Deus como a nossa vida, nossa pessoa, para junto falarmos deste assunto que precisamos, Senhor, para que venha despertar o raciocínio, a inteligência de muitas pessoas que precisam ter a fé pessoal e o relacionamento pessoal para ter uma fé firme com as Escrituras e com o Senhor. Em nome de Jesus, abençoe. Amém. Hoje, a parte final, a terceira parte final e conclusiva dessa meditação sobre a liberdade do pensamento à luz da palavra de Deus. Você tem que ter o seu próprio pensamento naquilo que você realmente está convicto do que é a vontade de Deus e não depender de pensamento alheio de forma alguma. A fé sensata, ela tem a sua convicção pelo raciocínio do pensamento que você pensa através das Escrituras e pelo discernimento que o Espírito Santo dá. Então, vamos iniciar. Essa terceira parte dá continuidade à terceira pontuação e uma conclusão. Então vamos lá. Terceira pontuação. A palavra de Deus confirma e sustenta. Antes de tudo, vamos ler um versículo, um texto básico aqui dessa meditação. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Deus usou no apóstolo Paulo, ensinando o motivo pelo que veio as Escrituras, que veio as revelações de Deus, para que a gente tenhamos esperança. Que pelas Escrituras, por tudo que Deus fez saber pela vontade dele, que foi escrito, é para que tenhamos esperança. Agora sim, vamos continuar. Terceira pontuação, a palavra de Deus confirma e sustenta a convicção pessoal. O exemplo dos bereanos mostra que Deus aprova aqueles que confrontam todo o ensino com as Escrituras. Deus, ele quer que você tenha conhecimento das Escrituras, que se alguém esteja falando de forma fora das Escrituras, você possa confrontar. Confrontar como assim? Não aceitar como verdade de Deus para você, porque não está inserido com o ensinamento verdadeiro de Deus. Então, tem que se examinar. Não podemos aceitar qualquer coisa sem que haja base bíblica do jeito que está escrito. Continuando. Ora, estes de Bereia eram mais nobres, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Então, uma fé coerente, uma fé que verdadeiramente age com responsabilidade, meditando em tudo que está escrito. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Isso que lemos agora. Continuando. A fé sólida nasce quando a palavra é estudada. A gente tem que ter o nosso particular com Deus e com a palavra. Estudar de forma pessoal no seu lar. Ter um tempo e estudar a palavra de Deus. Examinar.
compreendida e aplicada pessoalmente, compreender e aplicar para a nossa vida. Assim, o crente deixa de ser levado por opiniões e passa a viver por convicção. Então, quando você estuda a palavra de Deus, está firme nas Escrituras, você não fica levado por opiniões de alguém. Não, a palavra de Deus diz, não é assim, não é assado. Não, você está firme com a opinião própria daquilo que você teve num relacionamento pessoal com Deus e com as Escrituras. Agora sim, concluímos, chegamos à conclusão dessa meditação. Conclusão: Deus não nos chamou para uma fé imposta. Deus não é Deus que impõe. Não, Deus dá o livre-arbítrio e deixa a pessoa servi-lo com liberdade. Não é assim que está escrito em 1ª, 2ª Coríntios, capítulo 2, capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz que aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Está escrito isso. Se me foge a memória, eu gosto de falar e de conferir, mostrar a verdade de Deus para que as pessoas tenham uma fé firme pelo que está escrito, não pelo que eu estou falando de qualquer maneira. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Olha só, que Deus maravilhoso. O Espírito Santo vai guiando as palavras. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É assim, aonde há o Espírito de Deus, aonde há a atuação de Deus, que Deus não impõe, Ele deixa a pessoa ter a vontade, o livre-arbítrio da própria pessoa. E quando você faz conforme Deus, quando há uma liberdade, uma disposição sua, que não é feita por homem, aí a liberdade do Espírito Santo, aí sim há uma atuação espiritual de Deus na vida da pessoa e a pessoa tem uma fé convicta entre ela e Deus. Louvado seja Deus. Continuando. Deus não nos chamou para uma fé imposta, manipulada ou dependente da vontade de homens, mas para uma fé consciente, viva e fundamentada na sua palavra. Continuando. O livre pensamento guiado pelo Espírito Santo e submetido pelas Escrituras não enfraquece a fé. Pelo contrário, fortalece. Está escrito no Salmo 125, se não me falha a memória, aqueles que confiam de verdade, que está firmado, alicerçado na palavra de Deus, diz que eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não se abalam porque estão alicerçados na palavra, como diz em Mateus, sobre os 2 fundamentos. O homem que alicerçou na areia é aquele que não vive, não procura ter uma fé racional nem praticar. E aquele que está alicerçado é aquele que está alicerçado na rocha, é aquele que busca viver a prática. Então ele fica firme. E terminamos com esta frase final. Que cada um de nós busque conhecer a verdade, pois, como disse o Senhor Jesus em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos falar com Deus. Pai amado e Pai celestial, te rendemos glórias, honra, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é que nos faz, por Tua palavra, ter convicção, relacionamento e firmeza
de tua verdade e ter uma fé pessoal com o Senhor. Estar firme pelo Senhor e não por qualquer pessoa que fala algo que às vezes não tem coerência com as tuas escrituras. Abençoe cada pessoa, Senhor, que vai meditar, que vai assistir, ouvir tuas palavras, que as palavras, a voz é nossa, mas as palavras são tuas, que vêm do teu espírito e da tua palavra. São essas palavras ditas com verdade que traz liberdade e salvação. Nós te louvamos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Ótima segunda-feira. Faça isso. Tenha seu particular, seu pessoal com Deus e com as Escrituras. Examinai. Esta é a palavra. Tenha liberdade para pensar. Examinai. Deus abençoe. Ótima segunda-feira. Até a próxima, se assim nosso Deus nos permitir.